Então, a nossa realidade hoje é uma realidade de uma economia muito forte, talvez a única, a mais forte do mundo, com o crescimento do mundo, porque estão lá as companhias mais inovadoras do mundo, com uma capacidade de investimento colossal, com tamanhos de companhia maiores do que muitos países. Sim. Então, isso sustentou e é mérito americano, isso não é demérito, isso é mérito deles. Eles construíram a história do tempo, mostra que isso é mérito deles. Só que agora a gente vem para uma realidade que esse custo do dinheiro ele está muito elevado e que, portanto, há uma necessidade de você começar a fazer uma realocação com esse dinheiro no mundo e não apenas concentrado lá nos Estados Unidos, né? Então, esse rotation ele já está acontecendo. O dólar teve a sua maior desvalorização do primeiro semestre, né, desde 1973. É um ciclo bem diferente daquilo que tudo que a gente viu nos últimos 18 anos. E isso, portanto, traz para a gente uma realidade onde há oportunidades fora dos Estados Unidos em termos de custo de capital, em termos de custo de oportunidade, em termos de você ter que assumir riscos adicionais para ter retornos maiores. E daí é mérito de outros países que possam ter essa capacidade de atrair esse fluxo e vir, né, para que esse dinheiro venha. Então, os Estados Unidos continuarão líder desse processo, continuarão sendo a maior economia do mundo, mas sobre um novo regime completamente diferente daquilo que a gente viu até agora, né? E aí, para finalizar o pensamento aqui, a cereja do bolo, que precisa ser tratada em alguma medida, e que não é da mesma forma como visto no passado, mais uma vez, é o nível de endividamento hoje de todos os países, sobretudo Estados Unidos e ali Europa, falando um pouquinho de França, falando um pouquinho. Que, aliás, a temperatura tá quente Tá lá, né? quente, exatamente. Porque a pandemia traz as suas consequências também severas, que assim ninguém mediu esforços para tentar conter, né, os efeitos adversos de todo mundo ter que ficar em casa, etc., dando investimento, Foi a única depositando vez na cheques na história que a gente família. viu o FMI falando para gastar, né? Exatamente, assim, depositando cheques no bolso das famílias, enviando cartas com cheques lá. Ninguém mediu esforços, mas isso tem consequências, o dinheiro é limitado né, e agora a gente está começando a ver esses efeitos adversos hoje, que é um nível de endividamento dos países no mundo inteiro que está muito alto. E, lamentavelmente, no Brasil, a gente não é exceção Não, a esse quadro. não é. Prova disso, que aquele negócio que a gente, vez ou outra, sempre fala, volta a ser um tema da moda, né? Que é a questão da dominância fiscal, né? Exato. Não se tem nem muito material, se quem vai pesquisar sobre isso, né? Mas que é aquele cenário terrível, onde você tem um nível de endividamento tão grande que você perde a política monetária, porque quanto mais você sobe o juro, aumenta a percepção de risco, se aumenta a percepção de risco, você tem uma fuga de capitais, aí você desvaloriza a moeda, tem um impacto inflacionário que aumenta a inflação, que é o pior dos cenários. Nós não estamos vivendo isso, mas se a gente fizesse um termômetro do risco disso acontecer, eu acho que hoje a gente está seguramente acima da média É. histórica de estar vivendo com isso. Você falou que dado esse custo, se buscam novas alternativas. Então, foi a deixa perfeita para a gente trazer esse papo que estava nos Estados Unidos aqui para o Brasil. Assim, eu tenho ouvido muito uma turma, que é uma turma até mais velha do que eu, que tem muito mais experiência nos outros ciclos, entendendo que não há outra alternativa de a gente ter uma mudança estrutural, se não piorar para melhorar. Ou seja, que é um momento que piora, que todo mundo sente, bate no bolso de todo mundo, sem exceção, aí agora a gente está pronto para melhorar. Meio uma coisa meio à la Temer, que diante de um processo com a Dilma que foi completamente nefasto, horrível, A tétrico. recessão da Dilma custou mais ao país que a pandemia. A Exatamente. gente trancado em casa não conseguiu fazer o estrago que o biênio de recessão da Dilma fez. Exatamente, né? E aí, com o Temer, veio reforma trabalhista, veio a preparação para a Se Previdência, ancorou outras expectativas, né? e veio outras e que até hoje trazem os benefícios Sim. importantes que aconteceram, né? Então, tem muita gente com essa ideia. Eu não compartilho muito com essa ideia, porque eu acho que a gente não pode se dar essa oportunidade de querer piorar
nas condições que já foram conquistadas aqui, porque no mundo que a gente está muito polarizado, se a gente piora as condições, a gente reacende muito os extremos. Mais uma vez, a gente dá pauta para o extremismo e tudo que a gente precisa agora é convergir um pouco mais para o centro, né? Para racionalidade, né? Menos paixão e mais razão, né? Exato. Então, se a gente piora e entra num ambiente recessivo, que dói no bolso de todo mundo, etc., acho que não é bom para ninguém. E só alimenta o discurso do extremo, que nesse momento é tudo que a gente não precisa. Tá? De um lado, se as coisas pioram, você fortalece o discurso de que tem que ter uma mudança econômica, mas por outro lado, você cria um ambiente de maior animosidade de classes, né? Exato. Se tá tudo ruim, vamos tirar dinheiro do rico, E né? para tomar as decisões extremas, né? E que a consequência podem ser decisões extremas, não racionais, né? Então, eu acho que convergir um pouco mais para o centro me parece ser o mais inteligente diante dessa realidade, assim, para esse contexto. Então, indo um pouco para essa linha, o Bolsonaro agora sendo escanteado, né? Foi condenado, vai ser escanteado, enfim, a discussão a partir de agora, quando é que se ele vai ser regime fechado, vai ser preso em casa, enfim. Se vai ter uma anistia ou não, mas seguramente isso não vai passar por uma elegibilidade dele, mas né? ele está escanteado, né? E a gente também sabe que, né, que um não vive sem o outro, né? Porque a Sim. gente ainda vem de uma eleição muito polarizada. Acho que desde a Dilma, as coisas já Escalaram absurdamente. e só aumentou, Só né? aumentou. Então, a única certeza que eu tenho, eu não tenho a menor certeza de quem vai ganhar as eleições ano que vem, mas a única certeza que eu tenho é que vai ser 51%, 52% contra 49%, 48%. Vai ser voto a voto. Não vai ter uma vantagem expressiva para quem quer que venha ganhar. Ao menos, evidentemente, que tenha sempre os eventos que a gente nunca sabe, Sim. né? Assim, uma Alguma recessão coisa global, muito fora das americana. CNTPs, né? Isso, exatamente. Que aí são outras, é uma outra história para contar, mas nas condições normais vai ser voto a voto, né? Então, diante desse cenário de voto a voto, né? Eu acho que a gente tem que convergir um pouco mais para essa centralidade, porque se um não vive sem o outro, o Bolsonaro escanteado, o Lula, ele acaba ficando um pouco mais apagado porque ele não tem um combatente ali. Fica mais fácil você fazer uma aliança do Lula para a direita, né? E aí até é previsível que haja uma estratégia de quem é da esquerda de querer colocar o candidato direita, centro-direita como uma figura do Bolsonaro, para poder sobreviver. E é paradoxal também porque esse candidato, se ele não se mostrar também fiel ao Bolsonaro, ele também perde aquele eleitor que eu tô brincando, que é o isento de direita agora, né? Porque tem aquele isento que sempre cai para um lado esquerdo do muro, e agora a gente tá criando aquela fração de eleitor. Se não for para votar no Bolsonaro, não vota em ninguém. Né? Eu acho que isso até justifica um pouco essa aumentada de tom que o Tarcísio deu, que é para mostrar o seguinte: eu não acho que ninguém vai deixar de votar no Tarcísio porque ele deu uma aumentadinha no tom, mas em compensação as pessoas se sentem, enxergam nele mais fidelidade ao Bolsonaro. E aí, sim, eu acho que o jogo político ele ainda está assim, em transformação, em construção, melhor dizendo. Está muito cedo ainda para a gente começar a colocar. Eu acho que o tabuleiro está lá, mas está cedo para a gente montar as peças e começar a ver quem é que vai atacar quem, como vai ser, etc. Até porque a eleição é uma coisa meio... A eleição não é corrida de tiro, né? É meio que uma maratona. Você sai muito na frente, você vira alvo, né? Exato. E muito atrás você também... Perde o timing, Perde o timing. Então... e aí, enfim, eu acho que o máximo de política para trazer, acho que é isso, porque qualquer outra coisa além disso... Mas deixa eu te falar uma coisa, você me parece um pouco mais comedido, mais conservador, porque eu tenho visto alguns gestores aí darem como certo a vitória do candidato. Eu acho que é queimar a largada, eu acho que está cedo ainda, né? Eu estou conservador na aposta política porque eu parto do princípio que, primeiro, é isso que eu acabei de falar, vai ser uma eleição ultra apertada, cada voto importa. E segundo, que não dá para subestimar quem é o dono da máquina pública. Quem está com a caneta na mão. O incumbente tem um poder... Não dá para subestimar. Tem que se dedicar muito para não conseguir não se reeleger. Não dá para subestimar, não dá mesmo, entendeu? Então,
Dentro desse cenário, assim, o jogo ele ainda está muito sendo na construção.